Olá pessoal, aqui é o Robson Araújo, do site cursoapometria.com, e hoje eu trouxe um tema para vocês relacionados às questões dos portais negativados e a relação que temos em relação à apometria. Tá? Só que para ilustrar esse tema e outros temas que nós vamos começar a desenvolver, nós achamos interessante, né, trabalhar as questões que já existem no nosso mundo, né, através de filmes, de seriados, e fazer uma relação. Né? Porque quando a gente fala do mundo espiritual, é sempre um pouco complicado, porque nem todo mundo tem mediunidade, nem todo mundo tem sensibilidade mediúnica, né, para perceber as coisas como elas ocorrem no mundo espiritual. Né? Então, para quem é médium, aquilo que eu vou falar aqui, provavelmente eles já devem ter visto, né? Porque os portais negativos, eles acontecem, ocorrem com uma certa frequência, né? Com bastante frequência, aliás. Em muitos lares, em muitos locais se abrem portais negativos, né? Locais de trabalho, locais públicos, e as pessoas não sabem por que esses portais se abrem, nem sabem que esses portais estão abertos, e muito menos como fechar. Né? E hoje nós temos uma série de filmes e seriados, novelas, né, sendo publicados e que têm trazido temas espirituais e que servem muito bem para que a gente possa ilustrar. Né? E um desses seriados se chama Strange Things. Né? Eu vou até colocar aqui na tela para vocês verem como é que se escreve, né? Strange Things, tá? É um seriado americano, eu diria que é um seriado infanto-juvenil, né? Mas é bem interessante, ele fez bastante sucesso, tem feito, né? Porque ele continua, se não me engano, foram publicados 3 anos, né? Desse seriado, e temos aí um quarto ano já sendo desenvolvido para ser lançado em breve, né? Eu acho que no ano que vem. E esse seriado aqui, ele é muito interessante, porque ele traz muitos elementos. O Livro dos Espíritos, né, a gente tem ali um comentário muito interessante, porque evidentemente nós temos médiums em todos os meios. Nós temos médiums com pouco poder aquisitivo, né, em grau de dificuldade mesmo, financeira e material. Nós temos médiums numa classe, né, que pode chamar assim de classe C, né? Nós temos médiums que já possuem posição financeira já um pouco mais confortável, médiums que são ricos, né, milionários, né? Médios em todas as profissões, em todos os meios. Então, assim, a mediunidade, ela está envolvida, né, ou ela envolve todas as pessoas em todas as classes sociais, em graus diferentes. Alguns mais com a mediunidade mais ostensiva, né, onde ela tem uma percepção maior da sua mediunidade, e outras com uma menor percepção, né? Algumas mais intuitivas, outras que nós chamamos de incorporação, né? Algumas trabalham a psicofonia, outras a escrita, né? Existem muitos autores que muitas vezes são inspirados, tá certo? E é claro que, principalmente quando nós falamos de autores, né, que são inspirados, eles podem ser extremamente inspirados, né, naquilo que eles estão fazendo e terem conhecimento, e portanto eles conseguem dar um direcionamento melhor, né, ao assunto. E tem alguns que são inspirados, mas que não, por não compreenderem muito bem, eles trabalham aquela inspiração dentro de um certo raciocínio. Tá? Então, por isso que a gente não pode também olhar para uma novela, ou para um filme, ou para um seriado, e entender aquilo, né, como se fosse 100% absoluto. Mas muitas vezes possuem elementos que são muito próximos da realidade. Né? E o Strange Things tem muito disso, tem muitos elementos ali que são muito próximos da realidade. Então, os autores, eles foram muito bem inspirados. Né?
Então, se você quer assistir uma série, essa série ela passa pela Netflix, tá? Então, você quer assistir uma série e correlacionar isso com conhecimento espiritualista, essa é uma série interessante, tá? Para quem quer assistir, ou já ou está assistindo, né? Como eu vou fazer os meus comentários bem do início da série, então para quem está acompanhando, né? Provavelmente o que vai ouvir aqui já deve ter visto. Para quem quer assistir e não quer nenhum detalhe, né? O pessoal chama de spoiler, então talvez seja interessante assistir primeiro o primeiro episódio antes de vir aqui, tá? Ou se sentir tranquilo em relação a isso, algumas pessoas até preferem, né? Porque para entender o que está acontecendo, né? Então nós vamos fazer aqui uma série de vídeos. Se acompanhe aqui, se inscreva no nosso canal, tá certo? Para que você possa acompanhar essa série de vídeos que nós vamos estar desenvolvendo sobre esse tema, para que você seja avisado. Então se inscreva, ative o sininho, porque não adianta só se inscrever, senão você não fica sabendo. Ative o sininho para você ficar sabendo quando nós publicarmos um novo material, tá certo? E se você gostar desse vídeo, deixa seu like, porque isso é muito importante, porque o vídeo dessa forma ele ganha relevância, né? As redes sociais entendem que, puxa, as pessoas estão gostando, então deve ser bom. E começa a avisar outras pessoas, tá certo? E não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, tá? Depois você pode dar uma pausa. E algo bem interessante, nós temos um grupo no Telegram, tá? Eu não sei se você conhece o Telegram. O Telegram, ele é melhor, ele é que nem o WhatsApp, só que ele é melhor, tá? Quem se inscrever no Telegram vai ter informações a mais, tá certo? Então, além do que nós estamos publicando aqui, nós vamos colocar informações a mais no Telegram, tá? Porque lá a gente consegue fazer uma maior interação. Então, não deixa de se inscrever, porque vocês vão gostar bastante do que a gente tem a comentar lá, tá bom? Muito bem, então vamos fazer aqui os nossos comentários, então. Primeiro, vamos procurar entender o que é um portal negativo, os portais negativos. Eu trouxe aqui até uma definição, tá? Para facilitar. Então, os portais negativos, eles são fendas energéticas, né? E aí vou trazer até a imagem que nós colocamos. Olha só, aqui é como se fosse uma parede, aqui é o chão. Você está vendo que existe uma fenda, como se fosse uma abertura, né? E aqui você tem até uma gosma, é uma gosma negativa, tá? E você tem uma fenda. Essa fenda, por sinal, ela está na parede. Mas nós vamos ver que essa fenda pode se formar em vários locais, tá? Então vamos lá, voltando. São fendas energéticas negativas que se abrem em determinadas áreas e que servem de passagem entre o umbral e o nosso mundo, tá? Lembre-se que nós estamos falando de portais negativos, porque existe o portal negativo e existe o portal positivo, tá? Mas até para a gente estar aí alinhado com a série, como ela fala do portal negativo, nós vamos aproveitar o tema e focar também no portal negativo, tá? Então o que acontece? Na série, inclusive, por que esse portal é aberto na série, né? Existe ali vou chamar de uma experimentação mediúnica, tá? Aonde uma médium, uma criança que é médium, que tem mediunidade, é levada a fazer uma experiência mediúnica. E nessa experiência mediúnica existe o desdobramento da médium, tá? Por isso a gente já pode ver que aquelas brincadeiras do copo e outras brincadeiras desse tipo, ou seja, aonde você pega uma pessoa e coloca ela em contato com o mundo espiritual, tá? Mas de uma forma assim não séria, tá? Quando você tem esse tipo de situação, que veja, tudo é vibração. Então, se você está fazendo algo, né, um contato com o mundo espiritual, aonde você está com uma vibração de medo, uma vibração de receio, uma vibração de, pô, não quero fazer isso, né, mas estão me obrigando. Qualquer tipo de vibração que você tenha negativa, o que acontece? Então, a sua vibração negativa,
ela vai sintonizar uma mesma faixa de um mesmo padrão negativo. Se a sua vibração for positiva, ela vai sintonizar com uma vibração positiva, tá certo? Então, isso aqui é bem claro, né? O negativo com negativo, vibração positiva vai sintonizar esferas positivas, tá? No caso, essa criança ela foi submetida a uma experimentação, mas ela não gostava de estar ali, ela estava numa espécie de laboratório, né? Então, qual a conclusão disso? A conclusão é que ela vai acabar tendo uma experiência, né, vibratória, aonde ela vai sintonizar com o negativo, tá? E quando existe esse tipo de situação, tá? Qualquer situação onde haja, aliás, assim, existe algumas situações pelas quais nós podemos abrir o portal negativo, tá? Seja por experiências mediúnicas negativas, tá certo? Esse é um tipo de relação que pode acontecer. Podemos ter também, deixa eu só voltar aqui. Podemos ter também, deixa eu apagar isso aqui e voltar para cá. Podemos ter também, tá? Além das experiências mediúnicas negativas, podemos ter uma alta concentração, tá? Alta concentração de vibrações negativas, tá? São situações também que se abrem portais negativos, tá? Experiências negativas como magia negra, tá certo? E sentimentos negativados, tá certo? Esses sentimentos negativados, aqui a gente fala desde raiva, tá? Raiva, medo, sexualidade, tá certo? Desregrada, tá certo? Essas são algumas das situações pelas quais podemos abrir portais negativos, tá? Em geral é isso. São experiências mediúnicas negativas, alta concentração de vibrações negativas, tá? Aqui faltou aqui o vibrações negativas, tá? Deixa eu até acrescentar aqui. Vibrações negativas, tá? Magia negra, ok? Magia negra. E sentimentos negativados, como raiva, medo, sexualidade desregrada, ambição, tá? Ambição, mas aquele tipo de ambição, aquele tipo de ambição que ela é voltada para a ganância, tá certo? Então não é uma ambição positiva. Nós estamos falando de uma ambição voltada para a ganância, de prejudicar o próximo, de querer ganhar a qualquer custo, tá? Então essas são algumas situações, algumas das situações, né, pelos quais nós podemos ter acabar criando portais negativos, porque o portal negativo nada mais é do que uma vibração negativa que nós temos, aonde nós acabamos acionando de forma negativa, tá? Acabamos entrando em contato de forma negativa com uma entidade, com um espírito negativado, com um espírito com o mesmo padrão vibratório negativo, tá? Quando isso acontece, nós criamos então essa fenda, tá? Nós criamos então essa fenda energética. E essa fenda energética é uma abertura mesmo, tá certo? É uma abertura que se provoca, tá? Que permite que haja como se fosse uma passagem, tá? Então existe uma passagem. E essa vibração negativa, essas situações, elas muitas vezes acionam
no mundo no mundo vibratório negativo, né, que nós chamamos de umbral, tá? Espíritos afins, espíritos que estão afinizando com isso. Da mesma forma que quando nós temos pensamentos positivos ou vibrações positivas, nós atraímos espíritos, né, mentores, espíritos benfazejos, né? O que é o espírito benfazejo? O espírito que deseja fazer o bem. Quando nós estamos negativados, nós abrimos também esse mesmo tipo de comunicação, tá? Agora, um ponto aqui importante a se ressaltar é o seguinte, vou até apagar aqui a lousa, né? Um ponto a se ressaltar é o seguinte, esses portais, eles podem ser abertos em várias situações, né? Como nós já falamos, mas eles podem ser abertos em paredes, tá certo? Paredes, canto de parede, canto de parede, pode ser aberto em mãos, nos cordões energéticos que nós temos, tá? Podem ser abertos nos pés, debaixo dos pés, tá? Nos órgãos sexuais, tá certo? Nos órgãos sexuais, em coisas, tá certo? Como por exemplo a tela de um computador, tá certo? Ele se abre. E o que é essa abertura, né? É uma forma de passagem. Então, o portal negativo nada mais é do que uma forma de passagem. É como se fosse uma porta. É uma fenda que se forma, tá? E isso acontece porque existe uma concentração negativa que forma uma força semelhante a um ímã, tá certo? É semelhante a um ímã, ou seja, é uma força de atração, tá? É uma força de atração, então ele atrai. Então é por isso que existe muitas vezes um determinado local, né? Que é um local onde ocorre a concentração. E por ali ele realmente ele retira o espírito da onde está, ou permite que o espírito da onde esteja possa se aproveitar dessa passagem. Agora, os efeitos disso, né? Quando a gente fala de efeitos disso, nós temos principalmente casos, né, de obsessão complexa, né? A obsessão complexa é exatamente, ela ocorre quando nós temos uma série de situações, né, que somadas geram uma complexidade para que se possa resolver, né? Então imagina, por exemplo, um problema matemático, 2 mais 2. Isso é um problema simples de resolver. Agora, se fosse um problema complexo de resolver, é 2 mais 2 vezes 2, dividido por 2, 2 ao quadrado, 2 não sei o que, 2 não sei o que lá, multiplica por 10. Então, assim, você começa a trazer mais elementos, aquilo se torna mais complexo. Então, para você resolver aquela equação, você tem que resolver aquelas mini equações, né, todas, cada uma delas, para você chegar no resultado. Então, o portal negativo, ele muitas vezes, ele acaba trazendo essas questões de obsessão complexa, porque quando ele se firma, né, quando ele se estabelece, começa a haver então os casos de obsessão. Então você imagina que aquela pessoa que já estava vibrando negativo, ou teve uma atitude negativa, ela abriu o portal. Então assim, antes dela sofrer qualquer influência, né, ela já abriu o portal. Quando esses espíritos vêm, a primeira coisa que eles fazem é procurar, óbvio, né? Eles estavam no umbral, tá certo? Para se situarem no nosso meio, eles precisam se alimentar energeticamente. Porque quando o espírito não reencarna, o corpo dele começa a desenfinhar. É por isso que é muito comum a gente ver espíritos umbralinos, né, desfinhados. Quais os que não estão desfinhados? Aqueles que são magos.
Por quê? Porque eles absorvem energias, né, dos encarnados, tá? E essa energia que eles absorvem dos encarnados, né, através da obsessão, eles utilizam para refazer o seu perispírito. Porque à medida que o espírito desencarna, né, ele vai sofrendo a ação. Ele sofre uma ação, tá? Positiva ou negativa. Se ele tiver ligado à espiritualidade superior, as vibrações positivas o atingem e vão refazendo seus corpos espirituais, normalmente. Porque um espírito, quando ele morre para o mundo físico e renasce no mundo espiritual, né, ele, por não ter mais necessidade de se alimentar para o corpo físico, ele consegue absorver do éter, né, as energias que ele necessita para a sua caminhada espiritual. Agora, quando o espírito está muito negativado, né, e muitas vezes desencarna, vai para o umbral, ele não consegue se ligar a essas energias sutis, porque são muito sutis, e ele ainda está num estado vibratório grosseiro. Então, como ele não consegue, o que ele precisa? Ele precisa absorver isso de uma matéria mais grosseira, que no caso se situa-se na Terra, né? Por isso que ele precisa, né, estar na Terra para absorver. Não é que ele precise, mas é porque ele está naquele estado, é que muitas vezes ele acaba fazendo isso, né? Senão ele se sente fraco, ele não consegue, como alguém com fome, tá? Então tudo isso acontece de forma natural, né? Para aquele que está desligado da luz nada absorve, tá certo? Então vejam que existe uma série de situações, né? E eu vou voltar para elas, pelas quais nós podemos, né, abrir esses portais negativos. E no filme foi muito interessante, ou melhor, nessa série foi muito interessante, porque é exatamente isso que acaba acontecendo, né? Então, como não abrir portal negativo, né? A gente não deve, né, evidentemente, usar a mediunidade ou brincar com a nossa mediunidade, porque nessa hora nós estamos nos concentrando. A gente está ativando todo o nosso poder mediúnico, né, para ter contato com o mundo espiritual, mas de uma forma não séria. Então, isso deve ser evitado. Alta concentração de vibrações negativas, né? Então, locais que tem muita discussão, muitos locais, né? Às vezes, como prisões, locais onde se discute política, tá certo? Locais onde só se tem ganância, prostíbulos, tá? Então, uma série de locais que possuem esses padrões vibratórios, eles são muito tendenciosos a abrirem portais negativos. E são fendas muito grandes, né? Que não só trazem de lá grandes espíritos negativados, como acabam fazendo que todo o processo se autoalimente, retroalimente. Porque esses espíritos vêm, aqueles que criaram os portais muitas vezes acabam sendo os primeiros a serem atacados, né? E viram uma bola de neve. Daí eles vão se negativando mais e abrindo mais portais, se negativando mais e abrindo mais portais, tá? Magia negra, qualquer um que faz magia negra, seja quem faz ou quem impede, tá? Quem impede está criando um portal para si muito grande, né? E sentimentos negativos que muitas vezes nós estamos, né? Principalmente nessa categoria. A maioria de nós, né? Podemos estar nessa categoria, tá certo? Mas lógico, não é um sentimento de raiva qualquer, nós estamos falando daquele sentimento que perdura, né? Daquele sentimento, às vezes, que age até com uma certa maldade, né? Nós estamos falando de ações mais duradouras, tá? E ações mais intencionais. Então, o que seja muito curto, não foi, poxa, não tive a intenção, tive esse pensamento, mas não tive essa intenção, isso não é suficiente para abrir um portal negativo. Muitas vezes esse pensamento nem é nosso. A gente percebe um sentimento de raiva,
Às vezes a gente pode se identificar, mas, nossa, aquilo não é nosso, então a gente já supera aquilo, começa a pensar de uma forma positiva, né? E começa a caminhar. Na série, isso é tão interessante, porque na série, toda a série acaba sendo desmembrada exatamente pela abertura desse portal. Aí vocês vão dizer assim, tá, Robson, como é que fecha? O fechamento de um portal, ele muitas vezes ele é simples. O problema está nas correções dessas atitudes. Na apometria nós fechamos muitos portais, né, que são abertos. É muito frequente, inclusive, dependendo dos casos das pessoas que procuram auxílio, terem portais abertos. Né? Agora, se você tem interesse, você quer, poxa, quero saber como é que fecha, nós temos um passo a passo. Tá? Se inscreva no nosso canal, no cursoapometria.com, porque nós vamos fornecer uma palestra gratuita, tá certo? Com mais ou menos 1h30 de duração, explicando o passo a passo de como fecha, como os portais podem ser fechados, tá? Não só para fechar portal, mas também para termos a possibilidade, né, de não abrir mais, né? De não abrir mais. Então a gente vai falar sobre isso, vai explorar mais sobre isso, tá? Então vai ser gratuito, tá certo? Nós vamos passar ali o passo a passo, tá? Para que você possa aplicar na sua casa, possa aplicar nos seus negócios, porque tem muitos negócios, possa aplicar em si mesmo, porque às vezes nós podemos ter não só portais negativos de nossos corpos, mas podemos ter aparelhos parasitas nos nossos cordões, em órgãos sexuais, né? Nos nossos órgãos do nosso corpo espiritual, relacionado ao nosso corpo espiritual, tá? Então nós vamos passar esse passo a passo, tá certo? E principalmente acompanhe aqui, porque os próximos vídeos, todos, né? Nós vamos aproveitar para falar dessa série, mas nós vamos passar exatamente essas dicas, essas orientações, porque esse tema é bastante amplo, né? Porque a gente não aprende essas coisas na escola, né? Na verdade, a gente aprende. A gente aprende que não pode mentir, não pode fazer coisa errada, né? A gente aprende. A gente só não aprende como fechar portal, mas a gente aprende como não abrir, né? Mas nós vamos ter ali uma aula específica, tá certo? Com exercícios específicos de como superar isso, tá certo? E não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe com seus amigos, tá certo? Para que eles tenham também conhecimento, tá certo? Para que eles tenham conhecimento sobre esse assunto e possam, né? É muito importante, nós estamos passando pelo momento espiritual muito importante porque nós temos a possibilidade de sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Essa transição já começou, tá certo? E para que essa transição ela aconteça de forma benéfica, tá? Porque assim, toda mudança, quando ela acontece, ou ela acontece, né? Ou você vai sorrindo ou você vai chorando. A mudança vai acontecer. A mudança já está acontecendo, né? Então, quanto mais nós tivermos nossos amigos, nossos familiares envoltos, né, em boas vibrações, mais nós tendemos a fazer uma transição muito positiva, tá certo? Mas que ela já está acontecendo, ela vai se completar no ciclo de 2050, tá? Então não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho, tá? E eu vou deixar para vocês aqui 2 vídeos para que vocês possam conhecer mais sobre a apometria, tá? E se você não é inscrito no nosso canal, é só você clicar nessa imagem, tá? Para você ser inscrito e ser avisado sobre o nosso próximo vídeo.